Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão aí? Vamos para mais uma aula do Teologia para Filhas, um Outubro Rosa diferente. Vamos ver hoje sobre como a gente pode vencer a culpa e a vergonha. Como a gente pode fazer isso? Claro que aqui é para dar um start, digamos assim, no seu processo, né? Você pode se aprofundar depois. Aqui nós teremos um caminho para você se aprofundar depois. E eu espero que esses dias esteja sendo bênção para você, porque está sendo para mim, viu? O meu Outubro Rosa está realmente, de fato, sendo diferente. Vamos lá? O nosso texto base hoje está em Romanos 8:1. Diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos trazer aqui para os nossos ouvidos? Portanto, agora nenhuma condenação há para aquelas que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação se nós estamos em Cristo. Então, minha irmã, nós vamos falar hoje sobre algo que o inimigo tenta fazer na sua vida, que é te paralisar através da culpa e da vergonha. Esse tema é um pouco sensível, mas também é extremamente libertador. Você vai sair dessa aula liberta, ou pelo menos no início desse processo de libertação em relação à culpa e à vergonha que te aprisiona. Porque quando entendemos o perdão e a graça de Deus, a culpa perde o poder e a vergonha deixa de nos definir. Estão entendendo? Quando entendemos o perdão e a graça de Deus, a culpa perde o poder e a vergonha deixa de nos definir. Então, vamos respaldar isso na palavra? Romanos 8:1. Lembra? Vamos de novo? Portanto, agora nenhuma condenação há para aquelas que estão em Jesus, nenhuma, não um pouco, não às vezes, nenhuma condenação. Não é só de vez em quando, é nenhuma condenação. Mas muitas vezes, olha, mesmo a gente sendo perdoada, a mulher continua se sentindo culpada. Muitas vezes, mesmo nós tendo a certeza que em Deus somos perdoadas, nós seguimos nos sentindo culpada. A mente sabe que Deus perdoou, mas o coração ainda se sente em dívida. E é aí que o inimigo trabalha, tentando te manter presa ao que Cristo já pagou, ao que Cristo já perdoou. A culpa vem da consciência de um erro cometido. Então, ela pode ser saudável quando nos leva ao arrependimento, mas se permanecer, isso se torna acusação. E a gente volta lá no versículo: nenhuma condenação há para aquelas que estão em Cristo Jesus, certo? A acusação não vem do Senhor. Você não pode aceitar o acusador te enviar setas inflamadas. Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Então, ele já tem essa função. Então, me ouça, quando você estiver se sentindo acusada, estiver se sentindo culpada, não no sentido de se arrepender, mas no sentido de carregar aquela culpa em você, eu quero que você saiba de onde vem isso. Isso vem do próprio inimigo, te fazendo se sentir culpada, acusada, para que você paralise. Então, presta atenção no que eu estou te dizendo. Você não deve se sentir assim, porque Cristo já te libertou desse cativeiro. Assuma essa liberdade para sua vida. Assuma essa verdade para sua vida. A vergonha, por outro lado, vai além da culpa ainda. Enquanto a culpa diz, eu errei, eu sou um erro, a vergonha diz o quê? Eu não posso aparecer, eu não posso defender aquilo que eu acredito, eu não posso. Então, a vergonha, ela atinge, a culpa atinge a sua identidade. A culpa e a vergonha não atinge o que você faz somente, não vai só no seu comportamento. A culpa e a vergonha vai na sua identidade. E é por isso que elas conseguem ser tão destrutivas para sua vida. É por isso que tem tanta força para te paralisar. Quando nós olhamos para a cruz, nós descobrimos que Jesus levou sobre ele a nossa culpa e a nossa vergonha. Não carregue mais algo que não pertence a você. E culpa e vergonha não pertencem a você. Eu quero muito, muito, muito do meu coração que você entenda que você já é liberta. E isso já é uma promessa cumprida.
Você já é liberta, você precisa entender isso para se comportar como uma pessoa liberta e a partir daí você levar o seu chamado para mais adiante, porque o seu propósito mais adiante, porque enquanto você se sente culpada, você se sente aprisionada, enquanto você se sente envergonhada, você se sente paralisada e aí você não faz aquilo que você foi chamada para fazer. É hora de deixar essas amarras para trás. É hora de deixar isso na cruz. Isaías 53:5 diz assim: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Presta atenção, ó. O castigo que nos traz paz, aquele castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ou seja, nós sentimos paz, nós podemos sentir paz, porque ele levou sobre ele o castigo, o peso, a culpa, a vergonha. Se você, presta atenção, porque eu quero muito que você preste muita atenção nessa aula. Muito mesmo. Minha irmã, se você não entender isso e deixar isso na cruz, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo a profundidade disso? Isso mexe tanto comigo, porque acredito que o assunto assim que eu mais falo dentro das mentorias, dentro das aulas, dentro dos atendimentos é o que? A gente precisa aprender a obedecer. Se você não acredita por você, obedeça, porque é o que a palavra diz. Obedeça, aprenda, tome a decisão de obedecer ao que a palavra diz sobre você. O castigo que nos traz paz, ele já levou sobre ele. Se você não entender isso, você faz da cruz um ato em vão. Olha a seriedade disso. Você faz da cruz do Calvário um ato em vão. Porque ele levou sobre ele, mas você quer carregar. Ele levou sobre ele para que você tivesse vida e abundância. O que é uma vida abundante? Uma vida que transborda para a vida dos outros. E você ainda quer carregar. Ele, além de ter pagado o nosso pecado, ele devolveu a nossa dignidade. Então, nós somos dignas. Repete comigo assim, ó. Eu sou digna de viver o que Deus tem para mim. Eu sou digna de viver uma vida cheia de bênçãos. Eu sou digna de viver uma vida a qual eu sou a bênção. Vocês estão me entendendo? Eu sou digna. Ele me devolveu a dignidade. Jesus me devolveu. Não foi pai, mãe, irmão, tia, tio, vovô. Não. Foi Jesus que me devolveu a dignidade. Irmã, o sangue de Jesus precisa ser suficiente para a sua vida. Anota isso aí. O sangue de Jesus precisa ser suficiente para mim. O sangue de Jesus precisa ser suficiente para você. Porque o sangue não só nos perdoa, ele nos purifica. Então, se você está carregando culpa, você está deixando inútil a cruz na sua vida. Se você está carregando vergonha, você está deixando inútil a cruz na sua vida. Você está entendendo a força que tem uma vida que é vivida debaixo da cruz do Calvário? Rendida à cruz do Calvário? Essa é a verdade de Deus para você. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Está carregando culpa? Peça perdão, se arrependa, confesse os seus pecados. Você não tem o sentimento de arrependimento? Não tem? Vou te ensinar então. Você vai dobrar o seu joelho e vai confessar para Deus aquilo que você fez de errado. Senhor, eu fiz isso de errado. Não estou sentindo aqui arrependimento, mas eu sei que foi errado. Então eu quero pedir perdão racional, porque eu não tenho sentimento. Me ajuda a me arrepender. Me ajuda a me arrepender. Porque às vezes você está cometendo algum erro, fazendo algo de errado, você não está nem sabendo se arrepender. Você nem sabe que você está num nível que você nem sabe que deveria se arrepender. Então, pare de se punir por algo que Jesus já pagou a conta. O sofrimento dele não pode ser em vão na nossa vida. Não pode. Eu preciso viver a vida que ele quer para mim. Porque se eu não viver a vida que ele quer para mim, eu tô fazendo da morte dele um ato qualquer. Essa aula, ela é muito libertadora. Esse tema, ele é muito libertador. Por que será que a gente ainda carrega a culpa? Por quê?
Por que você acredita que ainda carrega a culpa? Eu vou te falar por quê. Se doer, é pra doer mesmo, porque em mim dói também, tá? É o processo. E confia no processo, porque é o processo. Sabe por que a gente ainda carrega culpa? Porque nós queremos ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Porque a gente quer ser juíza de nós mesmas. A gente quer se culpar, quer se condenar, porque a gente não aprendeu a entregar para Deus a nossa vida todos os dias, conforme é a vontade dele. A gente tenta pagar com esforço, com autocobrança, com religiosidade, com excesso de serviço. A gente tenta pagar com qualquer coisa. E ele está dizendo que está consumado, está quitado, está pago. E você não recebe esse pagamento, essa quitação na sua vida, porque você quer ser o próprio Deus da sua vida. Não dá mais para você viver assim. Não dá mais. A justificação que a gente já viu alguns dias atrás, lembra o quê? Que o tribunal foi encerrado. Deus bateu o martelo e declarou: somos justificadas pela fé. Justificadas pela fé. E você quer voltar lá e trazer a culpa para você. Você quer ser a juíza da sua vida. E olha, vai ficar pesado, porque esse lugar não é um lugar que foi feito para nós. Não é. Esse lugar tem um dono. A vergonha também perde força quando nós entendemos a nossa identidade. Que a nossa identidade não é construída nos nossos erros. Que a nossa identidade não é construída baseada naquilo que os outros pensam ou falam sobre nós, ou que acham sobre nós. Que a nossa identidade, ela é o que a Bíblia diz que ela é. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado no mesmo lugar que ele havia caído. Isso é graça, isso é favor. O Senhor não nos cancela, né? Tem a cultura do cancelamento agora. O Senhor não nos cancela. Se errou, ele não te cancela. Sabe o que ele faz? Ele te perdoa, te coloca de pé, te chama de volta. Então, se você tem vivido uma vida debaixo dessa culpa, eu tô aqui para te lembrar que a voz da culpa é a mesma voz que te afasta de Deus. A voz da vergonha é a mesma voz que te afasta de Deus. Sabe qual é a voz que te conduz a Ele? É a voz do Espírito. É a voz que está aqui, ó, no que a Bíblia fala. É a voz que te salvou. O Espírito Santo não acusa. Ele te convence em amor quando você está errada de alguma coisa. E ainda ele fala, levanta. Ainda tem vida aí, ainda tem propósito aí. É isso que ele fala. E você vai dando direção para o inimigo na sua vida. Você vai dando autorização para o inimigo na sua vida, ao invés de ouvir o que Deus fala para você. Presta atenção no que você tem trazido à sua mente, no que você tem verbalizado sobre você, no que você tem pensado ao seu respeito. Porque Deus te ama e Ele tem um propósito para você. Isso não é uma frase pronta, isso é um fato. Ele tem um propósito para você. E eu não quero estar na pele de uma pessoa que, quando estiver frente a frente com Ele, com o próprio Jesus, imagina Jesus olhando para você e falando: por que você não fez isso? Ou então, cadê? Cadê as suas mãos cheias? Entende? Jesus tem um propósito nisso para a nossa vida. A gente precisa estar acordada, vigilante. Ah, mas Eli, eu já sofri muito, tenho muitas marcas, muita dor. Esse é o seu testemunho, então. Então, esse é o seu testemunho. É para isso que você foi chamada. Você não é um erro, você não é o que fizeram com você, você é a graça que te alcançou. Você é a graça de Deus que te alcançou. Se você foi muito machucado e você está aí e tem vida ainda, é porque a graça te alcançou. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou as marcas dele das mãos. Ele poderia ter ressuscitado, eu penso assim, né? Ele poderia ter ressuscitado sem cicatriz nenhuma. Mas ele escolheu manter. São cicatrizes. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Cicatrizes. As cicatrizes vão contando a nossa história de restauração. E quando a gente é restaurado, quando a gente machuca e depois daquela área restaurada, ela não é mais como antes. E sabia que ela é mais forte? Aquele lugarzinho que foi restaurado, ele é mais forte que que a outra pele que tem ali. Então, eu quero te dizer, para você aprender
a trocar o peso da culpa pela leveza da graça. Viver essa vida trocando a culpa pela graça. Senhor, obrigada pelo favor, obrigada pela graça, obrigada porque o Senhor me encontrou, obrigada porque o Senhor pagou uma conta, uma dívida que era minha. Jesus era perfeito. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuidou de mim. Obrigada pelas minhas cicatrizes, obrigada pelo meu testemunho. É hora de começar a agradecer ao Senhor pelos testemunhos que você teve, pelas histórias que você teve, para você viver um novo tempo com Ele. E isso só depende de você, depende de mim, porque Ele está lá. Como esteve na vida de Esther, na vida de Davi, na vida de tantos outros, de José, de Abraão. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Comece a declarar para o Senhor: Senhor, obrigada por ter me perdoado. Eu recebo esse perdão para minha vida. Que a minha mente seja uma mente curada, uma mente perdoada, uma mente cheia de conexões saudáveis, cheia de memórias saudáveis, onde eu lembro sem me machucar, onde eu lembro sem doer, onde eu lembro para contar o meu testemunho. Então, fica com isso no seu coração. Anota aí no seu caderninho assim, ó: a culpa não me aprisiona. A graça me conduz. A culpa não me aprisiona, porque a graça me conduz. É a graça que nos conduz. Amém? Que a paz que excede todo entendimento alcance a sua vida aí onde você estiver, em nome de Jesus. Que essa seja uma aula que possa atingir o seu coração, diretamente aí no seu coração, para que venha surgir um coração restaurado e livre nele, porque a graça te alcançou. A paz que excede todo entendimento te alcançou. Você é livre para viver a vida que Ele tem para você. Certo? Fiquem com Deus e até amanhã.